Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o professor Júnior Sales. Sou professor de teologia e quero neste vídeo trazer ou tecer comentários sobre um tema de suma relevância para a história do cristianismo. Quero falar sobre a autoridade da Bíblia. Sem dúvida, a Bíblia é um livro muito importante para aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, mas acredito eu também que este livro é muito importante também para aqueles que não professam a fé em Cristo, mas que têm neste livro uma esperança e deposita a sua confiança e toma, como por exemplo, algumas decisões de suas vidas baseadas nele. A Bíblia Sagrada é um livro que dividiu o Ocidente, é um livro muito importante, um livro que tem influência até o dia de hoje, apesar de ter sido escrito há muito tempo, mas continua sendo atual em nossos dias. A princípio, a palavra Bíblia ela não aparece nos seus originais, isto é, nas suas páginas, nem no Taná, comumente chamado Antigo Testamento, e também no Kainediatek, comumente chamado de Novo Testamento. Essa palavra Bíblia, ela vem de uma terminologia grega, biblos, que significa um conjunto de livros pequenos, ou também essa palavra que derivou-se, Bíblia, de uma forma aportuguesada, deriva-se do verbo ou do termo grego biblion, que significa uma coleção de livro. Essa expressão Bíblia em grego foi dada por um homem chamado João Crisóstomo, para se referir à Bíblia como sendo uma quantidade ou uma coleção de livros. Ambos os textos gregos, tanto biblion ou como biblos, têm uma relação intrínseca entre eles, significando livros. Portanto, a Bíblia é uma coleção de livros. Então não se assuste quando você estiver com a Bíblia, você está carregando uma biblioteca, ou seja, um livro que contém aproximadamente 66 livros. A Bíblia é dividida em dois testamentos. Nós temos o Antigo Testamento, conhecido pelo judaísmo como Antiga Aliança, ou Torá, ou Taná, e nós temos o Kainediatek, que é conhecido pelos cristãos como Novo Testamento ou Nova Aliança. O Antigo Testamento, precisamente conhecido, ele possui 39 livros, de Gênesis a Malaquias. Nós temos o Novo Testamento, que é o segundo testamento da Bíblia, temos 27 livros, de Mateus a Apocalipse. O Antigo Testamento, de Bereshit, isto é, de Gênesis a Malaquias, contendo aí 39 livros, são divididos em Torá, que a Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia. Bereshit, Gênesis, Shemot, que é Êxodo, nós temos Vaikra, que é Levítico, Bimidbar, que é Números, e temos Devarim, que é aí Deuteronômio. É chamado de Torá pelos judeus. Nós temos Ketuvim e nós temos também Nevim. Os Nevim são os profetas, Ketuvim são os escritos. No Novo Testamento nós temos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos Atos dos Apóstolos, que é conhecido pelos teólogos como um livro histórico. E nós temos as epístolas paulinas, isto é, as epístolas de Paulo, de Romanos a Filemon. Nós temos as epístolas gerais, ou universais, ou católicas. E por fim nós temos o livro das revelações, a saber, o livro do Apocalipse. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas, a saber, o hebraico, o aramaico e o grego. Vale ressaltar e dizer que o grego, do qual foi escrito a Bíblia, não é esse grego comumente falado hoje na Grécia, mas um grego bastante antigo, o grego koiné. Este foi o idioma com o qual a Bíblia foi escrita, isto é, o Novo Testamento, tá? O Novo Testamento foi escrito em grego. E nós temos o Antigo Testamento hebraico e parte ali do livro de Daniel escrito em aramaico, e outras partes de um dos livros também do Antigo Testamento que foi escrito em aramaico. A Bíblia ela possui 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Aproximadamente foi escrita por 40 autores no período de 1.600 anos. Eu repito, a Bíblia foi escrita no período de 1.600 anos. Isso é uma estatística dada pelos acadêmicos do Antigo Testamento e do Novo Testamento.
A Bíblia, sem dúvida, é a palavra de Deus. Ela não só contém a palavra de Deus, mas ela é de fato a palavra de Deus. Nós temos essa comprovação nas suas próprias páginas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que toda a escritura divinamente era inspirada para ensinar e para redarguir. Ou seja, a palavra inspiração, que vem do grego aí de uma forma theos, né? Theos pineos, que significa literalmente aí essa expressão grega para a Bíblia Sagrada que nós temos aí, né? Essa expressão inspiração significa literalmente que Deus soprou a sua palavra, né, nos autores. Essa palavra inspiração, ela tem um sentido de inspirar, ou seja, Deus inspirou a sua palavra nos apóstolos, nos escritores, nos autógrafos, e eles a escreveram. A Bíblia diz em Pedro que a palavra da profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens movidos por Deus a escrever. Ou seja, o autor, apesar de que ele escreve dentro de uma camada ou dentro de uma cultura gramatical, cultural de seu tempo, que Deus respeitou isso, mas a mensagem original, ela parte de Deus, parte do Espírito que inspirou o autor para escrever. A Bíblia Sagrada, ela merece confiança, ela merece confiabilidade, pois o que ela afirma, de fato, é verdade. A Bíblia tem mensagem para hoje, a Bíblia tem mensagem para amanhã e a Bíblia teve mensagem para os dias anteriores, pois ela está dividida em passado, presente e futuro. Existem profecias que já se cumpriram, como por exemplo, a profecia do Mashiach, de Yeshua HaMashiach, isto é, da manifestação de Cristo. Cristo profetizado pelos profetas, profeta Isaías dizendo que ele nasceria de uma virgem, Miqueias dizendo que ele nasceria em Belém, o profeta Zacarias dizendo que ele entraria em Jerusalém montado em um jumentinho, Moshe, isto é, Moisés, falando que ele nasceria e esmagaria a cabeça da serpente. Estas profecias já se cumpriram, tá? Existem profecias que ainda que estão se cumprindo, mensagens que ela afirma que estão se cumprindo, que, por exemplo, nós podemos dizer aqui, o que dizer das profecias de Cristo em relação ao princípio das dores, falando sobre guerra, falando sobre o terremotos, falando sobre pestilências, princípios das dores, dos quais podemos vivenciar. Podemos falar também sobre mensagens futurísticas da Bíblia, como, por exemplo, a manifestação de Yeshua, ou seja, de Cristo, que ainda vai voltar. Todas essas mensagens, elas estão atreladas uma à outra, falando das Escrituras e dizendo que ela de fato merece uma confiabilidade. Ora, se as profecias acerca de Cristo deram certo, se cumpriram, Jesus veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, como poderíamos não acreditar no que ainda ela diz que vai acontecer? Isaías diz que seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia é de fato a palavra de Deus. Ela merece confiança. A ciência comprova isso. De fato, a verdadeira ciência não contradiz as Escrituras. A ciência estará aí para comprovar aquilo que a Bíblia já vem afirmando há muitos anos, como por exemplo, a cosmologia, que é o ramo da ciência que estuda o cosmos, o universo, provou que a luz existiu antes do Sol e da Lua. De acordo com Bereshit, isto é, Gênesis, Moshe escreveu ali o relato da criação, e nós percebemos que Deus só foi criar os luminares, o Sol e a Lua, no quarto dia. Entretanto, a luz já existia, né? A luz já existia antes da Lua e do Sol. Disse Deus, haja luz e houve luz. Mas a Lua e o Sol só foi criado no quarto dia da criação. Mas já existia luz, e a cosmologia provou que de fato a luz já existia antes, do Sol e da Lua existir. Por exemplo, a geologia diz também que os mares, aliás, as montanhas se originaram de dentro dos mares. E a Bíblia Sagrada, em Salmo, já vinha afirmando isso, que as montanhas se originaram de dentro dos mares. Tá? Muito interessante aí o que a palavra de Deus diz. Por exemplo, a ciência vai também falar sobre o peso do vento. Diz que o vento tem peso. O profeta Isaías já vinha falando isso há muito tempo, né? Aí, Isaías, Jó falou também sobre aí o volume ou o peso
do vento. A geologia também provou que a Terra ela é um globo redonda, apesar que existe uma discussão muito grande entre cientistas que a Terra há opiniões divergentes, mas há um consenso unânime entre os cientistas que a Terra ela é um globo. O profeta Isaías já vinha falando isso aí há muito tempo. Portanto, a Bíblia merece confiança, a Bíblia merece uma confiabilidade. A Bíblia é a palavra de Deus, tem mensagem para os nossos dias, mensagem poderosa. Portanto, que a palavra de Deus venha iluminar o seu coração para os dias maus. A palavra de Deus tem uma mensagem para os dias ruins, dias tenebrosos. A palavra de Deus tem um conforto para o seu coração. Que Deus em Cristo os abençoe.